Nos anos 80, começa já um debate entre preservação e conservação, né? Então, existe uma questão de conceito, né? O que é preservar, o que é conservar aquele ambiente. A gente tem aqui no Brasil a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Em que diz no seu artigo 2, em 81, no seu artigo 2, objetivo, preservação para melhoria da qualidade ambiental propícia à vida, né? Uma visão bem diferente daquela questão do manutenção para surgimento do ser humano como o ser mais importante do mundo. O objetivo dela era a compatibilização do desenvolvimento com a preservação. Então, você vai precisar que você tenha um desenvolvimento social, porém, ele sempre é atrelado à preservação ambiental, né? Você começa a criar uma relação maior entre esses dois termos, o social e o ambiental. Esse termo, é interessante a gente abordar uma questão aqui, porque a gente vai trazer a questão das unidades de conservação numa aula futura, que eu acho que tem super contextualizada aqui com o município de vocês e com o que a gente acredita, né, em matéria de educação ambiental. Há uma discussão muito grande, né, do ponto científico entre preservação e conservação, porque essa visão conservacionista de que a natureza ela tem que ser fechada, né? Então até tem um texto que ele fala que é o mito da natureza intocada, né? Ou seja, a gente viu que a gente está degradando a natureza, isso está gerando grandes problemas para a gente, problemas para o meio ambiente em geral. Então, vamos cercar a natureza, vamos fechar em parques a natureza. A nossa visão de unidade de conservação foi importada dos Estados Unidos. Nosso modelo é um modelo conservacionista, né, que diz que o parque é feito para o cientista que de lá entende. Então, fecha-se o parque para a sociedade, fecha-se o resto que a gente já... acabamos com quase toda a natureza. O que ainda resta, a gente fecha, a gente cerca, a gente bota guarda e a gente não deixa ninguém entrar, e quem entrar é criminoso. Então, isso é uma visão questionada hoje em dia, né? Tanto que hoje em dia a gente tem no Brasil as unidades de conservação de uso restritivo, que são essas que só pode acontecer pesquisa científica, educação ambiental, algumas nem visitação são permitidas, e atualmente a gente já tem também as unidades de conservação de uso sustentável, porque a gente vê que no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, porque é onde a gente estuda e sabe da realidade mais, antes de virar parque já tinha gente morando, né? Existe população tradicional, existe população ribeirinha, existe população caiçara, existem os grupos vulneráveis e você fechar um parque, você cria mais conflito ainda. Você amplia, acirra os conflitos socioambientais. Aquelas pessoas muitas vezes conhecem muito mais aquela natureza do que os próprios guardas, as pessoas, o gestor que vem muitas vezes da cidade grande, da USP, da UFRJ para gerir uma unidade. Então, há muitos conflitos no Brasil. Se você for ver o mapa dos conflitos ambientais no Brasil, grande parte dele é ligada à área de unidade de conservação, que deveriam, a princípio, ser uma coisa boa, né? Nós amamos os parques, as unidades de conservação, a gente trabalha muito com isso. E por isso que a gente está trazendo isso para vocês, que é uma questão muito viva hoje em dia do ponto de vista da conservação. Tanto que, de todas as coisas, em todas as categorias de unidade de conservação, as únicas coisas que são permitidas em todas é pesquisa científica e educação ambiental. Porque não adianta só ter um parque e ninguém conseguir dialogar com a sociedade sobre a importância dessas unidades, né? Então, esse conceito, na década de 80, trouxe esse conflito aí, esse questionamento científico entre conservar a coisa como ela está, fechar e deixar lá e a natureza se vira por si só, ou preservar, que é também contemplar a ação humana nesse meio, tanto como uma questão que pode prejudicar, mas como algo que pode ser um potencializador do processo da própria natureza de se restabelecer e de se desenvolver, né? Na década de 80, essa coisa que a Lúcia falou dos conflitos sociais, dos conflitos ambientais, né? Tem um mapa dos conflitos ambientais, acho que é um site que você consegue ver todos os conflitos ambientais, é muito interessante. Dá para, né, ter um mapa do Brasil, você vai... Eu acho que é justiçaambiental.org.br. Se eu não me engano, é isso. Mas se vocês botarem no Google Mapa dos conflitos ambientais no Brasil, eu acho que vai direto.
E também vem de encontro com o que foi, foram criados os parques, né? Algumas unidades de conservação foi o cara de helicóptero olhando aquela cachoeira bonita, bota dentro do parque. Isso lá no Parque Nacional do Chapada Diamantina, que eu estou falando. Isso aconteceu, e aí depois eles viram, rapaz, tem um monte de gente que mora aqui no meio e agora? Teoricamente, dentro do plano de manejo, não pode ter ninguém morando dentro do parque. Mas essas pessoas que já moravam lá quando o parque foi criado. Enfim, é um pouquinho do que a gente vai também tratar no próximo workshop, né? A gente teve nessa década aí, entre 83 e 87, foi lançado o relatório de Brundtland, enfim, eu vou falar, como é que é? Fala aí. Brundtland. Que teve um conceito bem importante do desenvolvimento sustentável, né? Então, foi a primeira vez, na década de 80, já né, nessa história do movimento ambientalista, que você começou a falar de desenvolvimento sustentável. Tivemos também um outro marco bem importante, em 88, o lançamento do painel das mudanças climáticas, né, que começou a acompanhar os dados que mostravam que estavam acontecendo mudanças climáticas no planeta e que essas mudanças climáticas estavam relacionadas com o modo de vida que o ser humano tinha, né? Então, o modo de vida de queimar combustível fóssil, basicamente, né? E outras coisas, como o CFC, né, que buraco da camada de ozônio, enfim, eram temas que a gente lembra bem aí na década de 80. Aqui a Constituição Federal, a criação do IBAMA, né, em 89, já no finzinho da década de 80, aqui no Brasil, tivemos a criação, né, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que depois virou Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, né, teve essa alteração de nome, e também, nessa época, a gente não pode deixar de citar aqui uma figura muito importante do cenário ambiental brasileiro, que foi Chico Mendes, né, com toda a batalha que ele teve lá pela Amazônia, já pensando nessa ideia de reservas extrativistas, onde você poderia ter exploração de recursos da floresta de forma sustentável, né? Você podia tirar a seringa, você podia fazer isso de uma forma industrial, né? Porém, utilizando mão de obra popular e trabalhando com cooperativas, né? Foi toda essa luta que é bem importante a gente sempre lembrar, né? E principalmente levando em consideração as populações que tradicionalmente vivem daquilo. Porque também, ao você decretar uma unidade de conservação de cima para baixo, literalmente, você desconsidera, né, pessoas que aprenderam a se reproduzir socialmente a partir daquela atividade em relação com a floresta. Então, você acaba marginalizando essas pessoas. Uma das grandes coisas que a gente vê ligadas aos conflitos ambientais atuais é isso, né? Populações ribeirinhas, pescadores que vivem da pesca artesanal há anos e hoje em dia são marginalizados, né? Indígenas e tal. E isso aconteceu muito na Amazônia. Hoje em dia a Amazônia tem algumas reservas extrativistas que foram... Reserva extrativista é um tipo de unidade de conservação de uso sustentável, né? Ou seja, pode ter população morando, mas aquela população tradicional dali, e podem ter algumas atividades ligadas àquela população tradicional. Então, tem alguns lugares na Amazônia que, a princípio, foram demarcadas como unidades de conservação de uso de restrição, né? Altamente restritas. E milhares de pessoas morando ali e famílias ali de populações indígenas, populações ribeirinhas que tinham mais de 100 anos de tradição naquele lugar, né? Enfim, então isso é um processo todo que é um processo social. Não foi discutido lá na ONU esse tipo de coisa, né? É uma coisa que vem de baixo para cima. A gente traz essa coisa através do movimento para eles começarem a discutir lá em cima. Parece alguma coisa que aconteceu há pouco tempo, ontem no caso, né? Está acontecendo agora, né, no nosso país, só que com outras coisas. Enfim, nos anos 80, né, o que teve de relação à ideia da educação ambiental com o movimento ambientalista, né, como era o panorama da educação ambiental. Então, era práticas educativas ainda de conscientização, né, de educação de massa. Então, pensando ainda na mudança comportamental, campanhas foram lançadas para jogue seu lixo no lixo, contribua com o meio ambiente, salve o planeta. Vamos fazer dessa forma que a gente vai conseguir resolver. Isso é bem importante, né, a gente ter essa imagem da década de 70, da década de 80, com a mudança comportamental, né, a mudança individual que era pedida nas campanhas de educação ambiental para
mudar o cenário que a gente tinha de crise socioambiental. Em 87, na década de 80 também teve o lançamento, né, a publicação do Nosso Futuro Comum, que é um tratado bem interessante, que já começa a ter uma visão um pouco mais holística, né, do planeta, da participação do ser humano como agente de transformação do planeta, e que a gente podia fazer isso de uma outra forma. A gente não precisava fazer daquela forma predatória, né, a gente pode usar esse termo, que a gente vem fazendo até hoje. A educação se apropriando do conceito, né, educação ambiental, então, cada vez mais utilizando esse conceito do desenvolvimento sustentável. É possível ter um desenvolvimento, sim, econômico e social, porém, esse tem que ser feito pensando na sustentabilidade, pensando naquele tripé, né, da justiça social e do ambientalmente correto, né? Nos anos 90, a gente já começa, né, a ter aí alguns marcos que alguns já até participaram, né, como a Eco 92, né, a gente teve essa conferência da ONU no Rio de Janeiro, que foi muito marcante, foi muito interessante, né, eu era bem pequeno, mas eu lembro do movimento que ficou a cidade, foi muito maneiro, e veio essa grande frase, né, esse grande pensamento aí, único, pensar global para agir local, né. Então, a gente pensava no desenvolvimento do planeta inteiro com pequenas ações, né, em cada local sendo feitas. Então, a gente teve também o surgimento aí da Agenda 21, que apresentou essas questões, né, de vamos fazer cada um desenvolvendo o seu projeto, né, que podem ser projetos iguais, com os mesmos objetivos, porém, eles precisam ser feitos de formas diferentes. Né? Não adianta eu trazer um projeto funcionou lá nos Estados Unidos, né? A gente não vai fazer aqui o projeto de despoluição do Tietê, o mesmo projeto que foi de despoluição do Rio Sena, porque são cenários completamente diferentes, né? Então, todo mundo pode fazer um projeto. Beleza, todo mundo pode fazer um projeto, mas cada um tem que saber quem serão os agentes daquele projeto, quais serão os recursos necessários para o desenvolvimento daquele projeto. E o legal foi, na Eco 92, né, além disso, só voltando aqui nela, que a gente teve a Cúpula dos Povos. Então, foi onde as populações tradicionais tiveram voz. As populações indígenas, né, sempre foram muito consideradas como populações atrasadas, eles falaram, olha, a gente respeita, a gente vive desse jeito, dá certo. A gente está aí há 500 anos, né, de desenvolvimento, e a gente não fez nem 1/10 da besteira que vocês estão fazendo aí como homem branco, sociedade desenvolvida, né? Então, junto disso, né, na década de 90, a gente teve o surgimento de várias ONGs, né, tanto no Brasil quanto no mundo. Tivemos outros marcos importantes, né? O Protocolo de Kyoto em 97, que, quando eu li na escola, estudando isso, minha professora de geografia era super crítica, ela virou, ele foi muito legal, né? Ela encheu nossos olhos, falando, caraca, agora resolveu o Protocolo de Kyoto, Só que aí teve um senhor chamado Estados Unidos da América que assinou e falou, a gente gosta, isso aí, meio ambiente é maneiro, mas se isso atrapalhar o meu desenvolvimento econômico, eu tô nem aí. E eles eram os maiores poluidores do planeta, né? Então, se o maior poluidor fala, se o jogo for desse, eu vou pegar minha bola e vou embora, e dane-se vocês, joguem aí com as bolinhas que vocês têm, né? E hoje eles voltaram a fazer isso mais uma vez, né? Com o novo presidente que eles têm. Dane-se o mundo, vamos fazer os Estados Unidos grande novamente. Enfim, isso é uma outra questão, mas, obviamente, não tem como a gente falar de movimento ambientalista, não tem como a gente falar de educação ambiental sem falar de política, né? Educação ambiental para a gestão ambiental e para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente teve essa institucionalização da educação ambiental, né? Ela já estava sendo vista como uma ferramenta importantíssima para a gestão ambiental e também para a implementação. Ela começa a ser usada como ferramenta para a implementação da gestão ambiental, para a implementação do desenvolvimento sustentável. Então, ela começa a não ter mais uma visão de solução dos problemas, mas sim uma ferramenta que pode ajudar a solucionar os problemas. E é legal pensar também que nos anos 90, apesar de que desde 70 no mundo tem se falado de educação ambiental, nos anos 90 foi quando os próprios educadores começaram, então, a questionar o campo. Então, foi quando o campo se abriu para o seu autoquestionamento, começaram, então, as pesquisas e toda a parte acadêmica
e começou a se desenvolver, então, que a educação ambiental acabou, no Brasil, principalmente na América do Sul, se fazendo valer também da teoria crítica e de todas essas teorias que estavam vindo à tona, né, justamente por essa questão do desenvolvimento e o meio ambiente e os problemas sociais. Então, por exemplo, na Eco 92, foi o primeiro encontro oficial mundial de educadores ambientais, de educadores populares, de educadores indígenas, discutindo que educação ambiental é essa que tem se feito no mundo desde a década de 70. Então, é um marco para o campo também esse ano. Isso. E além disso, né, com essa conversa toda que a Lúcia colocou, de várias pessoas, vários educadores do Brasil inteiro debatendo sobre educação ambiental, eles viram que nem todas as educações ambientais eram iguais. Então, começaram a teorizar que existiam diferentes, né, identidades da educação ambiental, que é o que a gente vai ver ali depois do workshop, as que a gente tem hoje, né, mais consolidadas aqui no Brasil, que também vai ser o tema da atividade à distância de hoje, que a gente vai explicar mais para o final aí do nosso encontro. Em termos institucionais também, a educação ambiental, a gente tem o lançamento do Programa Nacional de Educação Ambiental, em 94, né, que traçou as diretrizes necessárias para o surgimento da Política Nacional de Educação Ambiental, que foi publicada aí 5 anos depois, em 99. Já chegando aí nos anos 2000, né, então a gente tem a sustentabilidade já entrando com esse tripé do ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo, né? A gente tem também, nos anos 2000, a criação do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, que determina, né, como a Lúcia falou, essas diferentes unidades de conservação, quais são os usos, o que é permitido, o que pode, o que não pode. Tem também um material bem legal sobre isso aí dentro da apostila. A gente tem, em 2007, né, um marco que foi bem... um marco bem marcante, um marco, né, bem importante dentro da política, né, ambiental brasileira, que foi a divisão do IBAMA. Então, o IBAMA, em 2007, ele foi dividido, uma parte ficou IBAMA e outra parte virou o Instituto Chico Mendes, né, que foi tratar o Instituto Chico Mendes somente das unidades de conservação e o IBAMA de toda a legislação ambiental brasileira. Então, não sei se você lembra, foi bem na época que estava para sair a licença de Belo Monte, né? Então, não foi qualquer coisa... Exatamente. E isso também a gente vê muita questão política aí dentro do cerne dos conflitos. Porque, né, muitas vezes, quando a gente vai ler a bibliografia da época, né, as notícias, o discurso era isso vai facilitar o processo, né? Vai facilitar o processo das equipes de campo, dos analistas de campo, dentro das unidades de conservação, etc. Na verdade, eles trazem isso na nossa leitura, né, crítica. Eles trazem o nome de uma pessoa que morreu, né, lutando por uma causa que até hoje está em voga essa causa. Olha o que está acontecendo com a Amazônia, o desmatamento não para na Amazônia. Né? Então, o discurso do Chico Mendes está super atual hoje em dia. Trazem o nome dele, concedem o nome do instituto que vai cuidar justamente das áreas de preservação, né? As unidades de conservação ambiental. Então, isso traz toda uma visão humanitária para a questão da conservação ambiental no Brasil, que continua estando na mão das madeireiras e continua estando na mão das grandes empresas, no caso da Amazônia, né? E, ao mesmo tempo, dentro do IBAMA, rola solta a parte de licenciamento ambiental de grandes obras impactantes, como Belo Monte, e todas essas, hoje em dia, que geraram aquela delícia que aconteceu em Mariana, o tobogã de lama. Então, é justamente aí a gente divide. E, hoje em dia, se vocês forem ver as notícias, os concursados do ICMBio, como o pessoal está trabalhando hoje em dia, está totalmente sucateado. Então, é um paradoxo muito grande. Você também, às vezes, sabe, quanto mais mexe, mais fede.
Nesse caso aí, essa divisão acabou gerando consequências que, na década atual, estão muito fortes, entendeu? E se juntam aos conflitos locais que estão acontecendo. Então, é isso que a gente vê, as questões indígenas no Pará, hoje em dia, é fortíssimo. Se quem tiver a oportunidade de estudar um pouco, procurar vídeos e ver os conflitos socioambientais no estado do Pará, no Brasil inteiro, né? Mas no Pará, se vocês forem entrar naquele site, vocês vão ver que grande parte dos conflitos e os conflitos mais violentos ocorrem lá, né? Justamente onde há muito isso. Grupos, população tradicional, né? Muito índio, muito ribeirinho, muito caiçara, muito projeto ligado principalmente à questão energética, né? Empresas de fora lá e concessões do nosso governo.